Olá, meus amigos, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Qual o alimento ideal para galinhas poedeiras? É o nosso tema de hoje. A gente vai falar sobre ração mais uma vez, alimentação mais uma vez, especificamente para galinhas poedeiras. Tentando dar uma abordagem sempre mais direta. Você que está nas plataformas digitais, Deezer, Anchor, Spotify, ou está no canal do YouTube do podcast Sancaipe, ou está aqui ao vivo com a gente no Clube dos Produtores. Esse é o podcast do Clube dos Produtores, dos alunos, exclusivo para os alunos do Clube dos Produtores, para poder entrar ao vivo e debater sobre algum assunto. Qual a alimentação ideal para galinhas poedeiras? A gente precisa entender que galinha poedeira é um animal bastante sensível. Ela precisa, para produzir, para você ter uma produção ideal, ter uma produção ao máximo do que a galinha pode lhe oferecer, você precisa ter uma alimentação voltada para isso. A alimentação de galinha está muito ligada a carboidrato, proteína, minerais, vitaminas. Então você precisa encontrar elementos, precisa encontrar produtos que dê isso para a galinha. Você pode ter uma ração pronta, ou você pode fazer sua própria ração. Eu sempre digo, né? Uma ração pronta, que está perto de você, que nunca falta, que tem uma fábrica perto de você, tem um preço legal, a ração pronta é melhor, porque você não precisa gastar com mistura, não precisa gastar com tempo, contamina menos, local para guardar, tudo isso vai ser melhor para você. Claro que tem que botar na ponta do lápis e entender realmente se é viável ou não. Via de regra, a ração que a gente faz é mais barata. Mas a gente não deve levar em consideração só o quilo, o preço do quilo. A ração pronta é mais cara, mas assim, você não precisa misturar, é mais fácil de guardar, é mais fácil de fornecer. A contaminação, já que você não vai ter um local específico para misturar, já vai dar direto, também é menor. Já vem realmente balanceada. Então, tem seus prós e tem seus contras. Por vir pronta, vai ser um pouco mais caro. Agora, cada região é cada região. Possa ser que você esteja perto de um local onde se fabrica e você consegue mais barato, né? Possa ser que pela quantidade que você compra, também você consiga mais barato. Então, só atenção na fase de postura, se vai precisar acrescentar alguma coisinha em relação a suplementação de cálcio, ver qual a indicação que tem no rótulo, ok? A indicação que tem no rótulo. Se você for fazer alguma substituição, que você faça substituições ao longo do período, a partir da fase de cria e recria. Não faça substituições no pensamento da galinha botando já. Isso vai atrasar sua postura, isso vai modificar o metabolismo na galinha e você pode ter algumas reações. Então, estou imaginando não usar o milho, usar a farinha de mandioca. Que você faça isso desde depois da fase inicial. Use a fase inicial, belezinha. Vai fazer a transição para a fase de cria e cria, começa a utilizar essa mudança desde essa fase. Porque a galinha já vai se acostumando, já vai se habituando com isso desde a fase adulta. No e-book de nutrição, a gente indica sempre no máximo 30%, mas você pode ir fazendo seus testes de mais, de menos e etc. Então tem lá os itens mandioca, milheto, sorgo, para você fazer essa substituição do milho. A soja já é um pouco mais complicado. Existem várias opções aí no mercado, falada por um ou por outro, mas nunca a gente tem assim uma efetividade, alguém que realmente está
criando, gerando produção, que é mais importante, não é só criando, gerando produção, que tenha utilizado alguma coisa em substituição da soja e está ali, ó, beleza, está dando certo, amém. Então, é difícil ter isso. Tendo também, para se seguir exemplos, é interessante, né? Para se seguir exemplos é interessante, mas fazer por conta própria para substituição da soja é um risco, ok? Tem que ver até que ponto o produtor está disposto a correr esse risco. Fazendo as misturas corretas, você, na fase de postura, você tem uma necessidade a mais, tanto de proteína, que é o farelo de soja, tanto de minerais específicos, que é o cálcio. A galinha precisa de um pouco mais de proteína, porque a gema do ovo é praticamente proteína. E a casca do ovo é praticamente cálcio. Então, existem outros minerais também que são necessários para esse período, que estão no núcleo ou estão já na ração pronta, mas esses dois itens não podem faltar de nenhuma maneira. Então, não pode se brincar com a fonte de proteína. Precisa ser uma fonte de proteína realmente que ajude a galinha a pôr, porque ela tira das reservas dela a proteína e coloca no ovo. A mesma coisa em relação ao cálcio. Ela tira das reservas dela para colocar no ovo. Então precisa sempre dar uma olhadinha nisso. A suplementação de cálcio pode ser feita com alguns itens, como a própria casca do ovo, como o calcário calcítico, que é mais utilizado, mas também tem farinha de osso, também tem farinha de ostra, farinha de espinha de peixe, tem algumas opções aí. Claro que cada região pode ter uma oferta melhor de cada item desse. Então aí é só dar uma olhada e ver de que forma vai ser utilizado e qual será utilizado, né? Para um melhor aproveitamento aí dos seus animais. Sobre o complemento, eu sempre digo o seguinte: o que tiver a pasto plantado, pode deixar que ela se vira. O que você precisa como produtor é manter um pasto, manter uma vegetação, seja vegetação nativa, seja um capim que você plantou, sempre ativa, sempre pronta, sempre numa manutenção legal, roçado quando é para roçar, limpado quando é para limpar, para poder a galinha poder aproveitar ao máximo. Então a galinha vai consumir, se tiver flores também legal, a galinha vai consumir ali conforme os interesses dela. A partir daí, você vai checar se o que está se acontecendo aí em relação a essa alimentação está fazendo efeito na caracterização do ovo, da gema do ovo. Às vezes tem pessoas que querem uma cor laranja, laranja mamão, né? E não necessariamente é essa a condição de caipira. E é simples você ver isso. Se tem tanta gente que gosta de galinha caipira como galinha de capoeira, vai na vizinhança, é simples isso, muito simples. Vai na vizinhança e compra os ovos da vizinhança, daquela pessoa que não cria para produção, daquele pessoal que cria para subsistência, que cria em casa, compra os ovos, quebra e vê o resultado. Com toda certeza eles não dão nada diferente, com toda certeza eles não dão nenhum tipo de coloral, na busca dessa mudança de cor, e você vê qual é o resultado deles, e as pessoas compram. Às vezes a gente tem crença limitante na nossa cabeça, de achar que tem que ser o laranja, porque alguém falou. Às vezes a pessoa não come nem ovo. Então é um conjunto de coisas que você precisa entender. Se o pasto não está dando conta, vai tentando utilizar algo até chegar a um padrão que seja legal para você. Certo? E aí coloca ou na ração ou
A beterraba você pode colocar raspada na ração, por exemplo. O pessoal do Índio Gigante usa muito isso. Mas você pode fazer um suco também. E sempre ir analisando cada situação. Normalmente as mudanças de hoje são refletidas daqui a 15 dias. Então 2 semanas. Então você vai, né, ajustando conforme as coisas vão acontecendo e identificando se realmente o que está no pasto está dando conta da caracterização da gema ou se você vai colocar algo a mais. Interessante aí você ter um pasto que tem uma variedade de verde, então mais de uma vegetação. E se tiver flor, ótimo, porque as flores coloridas têm a tendência de ajudar nesse sentido também. E aí você tem cenoura, beterraba, o próprio mamão, que você pode fazer suco, dar raspado na ração e ir vendo os resultados. Então, a alimentação da poedeira, a maior preocupação na fase de postura é a proteína e o cálcio. Tem uma complementação que tenha caroteno, e aí a gente trabalha pasto ou faz alguma coisa de forma artificial, que você coloque na ração. Como eu falo, né? O artificial é o natural, porque tem o artificial sintético, né? O artificial natural é você pegar algo que é da natureza, cenoura, beterraba, etc., e fornecer para a galinha. Outra coisa é o sintético, algo que é feito numa fábrica, num laboratório, como um condimento, como um coloral, como um urucum que foi processado em algum lugar. Então, como a páprica, que foi indicada pelo César. Então, existem algumas opções nesse sentido. Beleza? Então, esse é o entendimento em relação à alimentação. Se sua criação é poedeira, não vacile nisso. Qualquer mudancinha atrapalha. Não se esqueçam que abate é fazer caracterizar e engordar. Pronto, acabou. A poedeira, ela produz algo. Ela é uma maquininha, mal dizendo, vamos dizer assim, que ela vai produzir algo para você. Então, tem um passo a mais do que a criação de abate. Então, você precisa que a galinha esteja realmente preparada para produzir. Você tem um carro, um motor que não tem óleo, que não tem uma manutenção, um motor que não tem uma refrigeração, ele para. É a mesma coisa da galinha. Beleza? Um grande abraço a todos. Estamos aqui com, acho que é a Alessandra aqui, que está aqui no Telegram, se quiser fazer alguma pergunta. E vocês que estão na plataforma digital, no Spotify, no Deezer, no Anchor, ou no nosso canal do YouTube, um grande abraço. A gente tem link na descrição para você participar do Clube dos Produtores também. Alessandra, bom dia, bom sábado. Bom dia. Como estão as coisas por aí? Tá frio ou tá quente? Muito frio aqui no sul. Aqui também deu uma chuvinha esses 3 dias aí, deu uma esfriada também. Tô de manga comprida aqui, tô no sertão, mas tô de manga comprida. Não, aqui a gente tá de casacão mesmo, no Rio Grande do Sul. Imagino, bem friozão mesmo. Legal. Tem alguma pergunta hoje? Hoje não, muito obrigada. Pois é, qualquer coisa estamos por aqui. Ó, a Zeni também apareceu aqui. Bom dia, Zeni, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Muito frio aqui também em Florianópolis. Muito Olha aí, a galera com frio. É isso aí. As galinhas aí, cuidado aí, proteção um pouco a mais aí nos galinheiros. Se puder botar aí uma coisinha que esquente, uma latinha com carvão, se não for gerar muita fumaça, é interessante também. Algo que não for atrapalhar muito, né? É interessante aí para manter um pouco mais de atividade no metabolismo delas. E uma porçãozinha a mais de milho, se for o caso, viu? Não é mudar a fórmula, não. A fórmula continua, a quantidade continua, e um pouquinho mais de milho moído depois. É interessante que milho dá energia, viu?
Ok. As minhas comem ração já pronta, eu compro pronta. Aqui é muito difícil encontrar material para fazer. Como não são muitas galinhas, eu tenho acho umas 40, então eu compro ração pronta já. Ah, que legal. O importante é o resultado final. Tem perguntas, Eni? Não tenho não. Obrigada. Ah, que ótimo. Então, bom dia a todos. Que o sábado seja do jeito que Deus quiser. Se for quente, quente. Se for frio, frio. E a gente dá um jeito por aqui. Um grande abraço a todos. Até.